tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Aqui estamos todos bem, né? E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma aula EBD, Escola Bíblica Dominical. Como vocês já sabem, né? Nesse trimestre, a nossa lição fala sobre histórias de fé e coragem, né? Estamos na lição 6. Mas antes de nós darmos início à nossa aula, nós vamos então fazer uma oração. Vamos orar então, vamos falar com o Papai do Céu. Então aí na sua casa você fecha os seus olhos, né? Eleva os seus pensamentos aos céus e fala tudo aquilo que está no seu coração. Amém? Então, vamos orar então, eu oro daqui, vocês oram aí na casa de vocês. Vamos orar então. Papai querido, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para glorificar e exaltar o teu nome, para falar da tua palavra, aprender mais, Senhor, da tua palavra. Queremos também, Senhor, te pedir que o Senhor venha abençoar cada lar, Senhor, das crianças que estão nos ouvindo. Senhor, visita cada uma neste momento, as famílias, os lares, e que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue guardando. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a estar te servindo, confiando em Ti. Que o Senhor possa abençoar esta aula, que o Senhor possa falar a cada coração através da Sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. O subtítulo da nossa lição de hoje vai falar sobre Moisés, o grande libertador. Então, Moisés foi um grande libertador. Mas antes da gente entrarmos na lição, vamos para o nosso versículo de memorização. Peguem aí, crianças, suas Bíblias, tá? Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, eu vou pegar a minha, né? E abram em João. Abram aí em João, capítulo 6. Perdão, crianças, João, capítulo 8, tá? E o versículo 36, tá? O jeitinho que tá aqui, ó, João 8, 36, né? Abram a Bíblia, porque a Bíblia é o quê? A Bíblia é a palavra de Deus e tudo que nela está escrito é verdade, né? Então vamos lá? A minha Bíblia, na tradução da minha Bíblia, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, né? É assim que está escrito na tradução da minha Bíblia. Na sua deve estar diferente, mas tem o mesmo significado. E aqui nos diz assim, ó: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8,36. Vamos falar novamente. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8,36. Diz, se o Filho os libertar, quem é esse Filho? Isso mesmo, criança. A Bíblia nos diz que é o Filho de Deus. A Bíblia nos diz que Deus ele nos amou tanto que Ele enviou Jesus Cristo, né? A Bíblia nos diz que Jesus, Ele veio como um homem aqui na face dessa terra. Ele veio à terra e Ele morreu na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Então, do que Jesus veio nos libertar? Do que nós vamos ficar livres? Do pecado. Isso mesmo, criança. A Bíblia nos diz que Jesus, ele veio nos libertar do pecado. E o que é pecado? Você sabe, lembram? Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus, né? Um exemplo de pecado, existem vários, mas um exemplo de pecado que nós podemos falar: a desobediência, a mentira, né? Tudo isso é pecado, não agrada a Deus. Então a Bíblia nos diz que Jesus, criança, ele veio, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele não ficou morto. Ela nos diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, e por causa desse sacrifício e da sua ressurreição, ele pode nos tornar livre do pecado, ele pode nos salvar. Mas como eu posso ficar? Como eu posso ser liberto? Como eu posso ser livre? O que eu tenho que fazer? É só você acreditar que Deus, ele nos amou de uma forma tão grande
que ele enviou Jesus Cristo. Você tem que acreditar no sacrifício de Jesus na cruz e na sua ressurreição e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Quando você fizer isso, você se tornará livre do pecado. E aí você estará liberto. E é isso que o versículo nos diz. A Bíblia nos diz que quando nós não temos Jesus, quando nós não tínhamos Jesus, o nosso coração ele era prisioneiro. Nós éramos aprisionados, amarrados ali no pecado, né? Nós praticávamos o pecado e era assim, algo que nós não conseguíamos libertar por nós mesmos, né? Mas Jesus, quando ele veio e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, ele nos tornou livre do pecado. Porque antigamente as pessoas, quando nós pecávamos, nós ficávamos separados de Deus. E por causa da morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, né, porque ele ressuscitou, nós hoje somos livres, porque nós podemos chegar perto de Deus, né, através das nossas orações, através de Jesus Cristo, né, por causa que ele morreu na cruz. Então, crianças, vamos falar mais uma vez então o nosso versículo. Vamos lá então, e vocês não podem esquecer. Jesus, se o Filho os libertar, Jesus nos libertou de todo o pecado e hoje nós somos livres. Todos vocês, crianças, que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, todos nós somos livres do pecado. Se você, crianças, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite. Quer se tornar livre? Quer ser livre do pecado? Quer ser salvo? Então aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Peça para ele morar no seu coração e seja livre do pecado, né, da escravidão do pecado, né, que Jesus ele é o único que liberta do pecado, que tem poder para perdoar pecado. Então vamos lá para o nosso versículo e falar mais uma vez. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João capítulo 8, versículo 36. Mais uma vez. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João capítulo 8, versículo 36. A nossa história de hoje, para quem não tem a lição, que acompanha na Bíblia, está a nossa leitura bíblica, né, da nossa história, está em Êxodo, do capítulo 2 ao 3, né? Depois ela vai do capítulo 7 até o 12, né? Então, lá em 12, do 29 ao 41. Então, se vocês quiserem acompanhar a história de hoje através da Bíblia, tá bom? Está aí a leitura bíblica, tá bom? A história de hoje nos vai falar sobre a geração de Jacó, né? A Bíblia nos conta que Jacó ele teve 12 filhos, vocês se lembram? Né? E ele tinha um filho preferido entre esses 12, que era José. Vocês lembram que José foi levado para o Egito, né? Lá ele tornou-se governador. Depois que ele se tornou governador, o que foi que ele fez? Ele chamou sua família, né, para morar ali no Egito. E quando os filhos de Jacó foram morar ali no Egito, né, passaram muitos anos. José teve filhos, os irmãos de José tiveram filhos, e os filhos desses, né, dos filhos dele, tiveram mais filhos. Então José teve filhos, teve netos, teve sobrinhos. Então ele foi crescendo a população de Israel. E naquela mesma época existia um outro faraó, não era o mesmo faraó de José. Era um outro faraó que não temia a Deus. E ele não temia a Deus. A Bíblia diz que ele não temia a Deus. E ele vendo o povo de Israel crescendo, ficando numerosos, ele começou a pensar, e a ficar com medo. Faraó, ele teve medo daquele povo se reunir com seus inimigos e atacar ele. Então, o faraó, olhando, ele teve uma ideia. Ele falou assim: vou pegar todo esse povo de Israel, esse povo israelita, vou tomar para mim, vou fazer eles trabalharem para mim. E foi isso que ele fez, né? Chamou seus soldados e fizeram aquele povo de escravo ali, trabalhar para eles de graça. E ali, crianças, eles
o povo de Israel começou a ser maltratados pelos soldados. E aqueles que não queriam trabalhar para Faraó, eles apanhavam, eles eram maltratados. Mas mesmo assim, Faraó fazendo isso, Faraó percebeu que aquele povo, ele continuava crescendo. E aí ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa para diminuir aquela população. É que ele estava com medo das pessoas se reunirem e ficar contra ele. Então o Faraó, ele pegou e ficou, como ele ficou com medo, né? E aí ele começou a ter ideias, né? Pensou no meio de impedir daquela população crescer. Porque, criança, naquela época, as mulheres israelitas, elas tinham facilidade de engravidar, de ter filhos, né? E naquela época não existia hospital. Naquela época, quem fazia os partos eram as parteiras, chamada parteiras. Então, naquela época existiam duas mulheres que faziam partos. Por que parteira? Porque elas faziam nas casas, não tinha hospital, então ela ia nas casas e ajudava aquelas mulheres a terem filhos. O Faraó sabia que existiam essas duas parteiras, então o que foi que ele fez? Ele maquinando ali o mal, né, planejando o mal, ele teve uma ideia, então ele chamou essas mulheres, porque elas faziam o quê? O parto das mulheres, elas ajudavam as mulheres a terem bebê. Quando aquelas mulheres chegaram à presença de Faraó, o Faraó deu uma ordem para elas. Ele falou assim para elas: vocês vão fazer o seguinte, fiquei sabendo que vocês é quem fazem, né, o parto das mulheres israelitas. Então vocês vão fazer o seguinte: toda vez que nascer um menino, vocês vão matar. Na hora que tiver nascendo, vocês ali mesmo vão matar. Agora, se nascer menina, vocês podem deixar viver. E ali, aquelas mulheres saíram da presença do rei, né, de Faraó. Mas quando elas chegavam nas casas para fazerem o parto, o que acontecia? As mulheres israelitas já tinham filhos, né? Os filhos já tinham nascido e elas ajudavam a limpar as crianças. Vocês acham que as mulheres iam matar os filhos das israelitas? Não. Então, aquelas mulheres não cumpriram a ordem do rei. Por quê? Porque elas temiam a Deus. Então, elas deixavam as crianças nascerem normalmente. O rei, sabendo que elas não cumpriram as suas ordens, mandaram chamar essas mulheres novamente, as duas parteiras. E aí, o que foi que ele falou? Perguntou para elas: eu dei uma ordem para vocês, por que vocês não cumpriram? E aí, então, elas falaram que não tinha como matar as crianças que nasciam, porque quando elas chegavam nas casas, os filhos já tinham nascido. Por quê? As mulheres israelitas, elas eram diferentes das egípcias. Quando elas chegavam, elas tinham facilidade de ter filhos. Então, os filhos nasciam muito rapidamente. Quando elas eram chamadas e chegavam na casa, a criança já tinha nascido. Então, não tinha como matar. Mesmo assim, Faraó não ficou contente, crianças. Ele teve outra ideia. E essa ideia foi a mais assim, brutal, né? Foi a mais malvada de todas. Ele deu ordem aos seus soldados para entrarem, invadirem as casas e pegar toda criança que fosse homem, todos os meninos que nascessem, ele tinha que jogar no rio Nilo. E ali assim os soldados fizeram. Entravam nas casas, pegavam os meninos e jogavam no rio Nilo. E acontecendo tudo aquilo, né? Tinha um casal, né? A Bíblia nos diz que era a geração de Levi, né? E ali eles tiveram um filho. A sua mãe, Joquebede, ela olhou para aquela criança e viu que ele era muito lindo, né? Era muito belo. E ela não queria que os soldados jogassem seu filho, matassem seu filho. Então, junto ali com a sua filha e seu esposo, ela tinha uma filha chamada Miriam. E ali junto com seu esposo, sua filha, eles esconderam aquela criança. Só que a criança foi crescendo, não tinha mais como esconder. Então, depois de 3 meses de vida, aquela criança não podia mais ficar com aquela família. Então, a mãe teve uma ideia. Ela pegou um cesto, né? A Bíblia nos diz que o cesto é feito de papiro, né? É uma planta, crianças, que nasce no lago. É mais ou menos parecido com um bambu fino. E aí ela passou pinche, né? Para fechar todas as brechas do cesto, para que ele pudesse ficar flutuando, né, na água.
E ali ela cobriu ele todo de pinche. E depois que ela fez isso, ela pegou a criança, colocou no cesto e junto com a sua outra filha, Miriam, né, ela foi para o lago e deixou ele bem num arbusto de papeiro, né, ela deixou lá bem pertinho. E aí, Joquebede foi para casa, mas Miriam não. Miriam, ela ficou ali olhando para ver o que ia acontecer com aquela criança. E então ela só observando. E ali ela viu que a filha do rei, filha do faraó, ela se banhava naquelas águas e ela estava tomando banho. Quando ela avistou o cesto, ela pediu para as suas empregadas irem lá, né, verificar o que tinha ali dentro. As empregadas dela foram lá e quando ela olhou, dentro do cesto existia uma criança. E ali a filha de Faraó falou: vou pegar para mim. Logo Miriam, que estava vendo, né, Miriam já estava vendo que a filha do rei pegou aquela criança, ela logo se apresentou para ajudar. Você, a senhora quer que eu arrume alguém israelita, uma mulher israelita, para dar de mamar para o seu bebê? Aí ela falou: sim, claro, porque a filha de Faraó não podia amamentar aquela criança, né? Só uma pessoa que já teve filho. E existiam muitas que tinham perdido seus filhos. E então, Miriam, boba nem nada, né, crianças, foi buscar quem? Miriam foi buscar sua mãe, Joquebede, e apresentou ela para a princesa, né, para a filha de Faraó. E aí ela pediu, né, para Joquebede cuidar daquela criança. Ela falou: você dá de mamar até um certo tempo. Depois que ele não mama mais, que ele estiver um pouco grande, você traz ele para mim. E eu vou te pagar por esse serviço. Olha que coisa, dá o cuidado de Deus, né? E assim então foi feito, né? Joquebede foi para casa, cuidou do seu filho, né? E ainda estava ganhando um salário, né? Por isso. E passou-se um tempo, Joquebede, ela cumpriu. Ela foi lá e deu o seu filho. Devolveu o filho para a princesa, para a filha de Faraó. A filha de Faraó pegou aquela criança nos braços e deu um nome de Moisés. Então foi a filha de Faraó que deu um nome para aquela criança e chamou de Moisés, que significa eu o tirei da água. Passasse muito tempo, crianças, Moisés ele foi criado como um egípcio, né? Ele foi criado com seus costumes e ali dentro do palácio, não foi criado lá junto com os israelitas, né? Mas Moisés ele sentia que ele era diferente, que ele não era parecido com os egípcios. E um certo dia a filha de Faraó contou a verdade para ele, explicou que ele era adotado, que ela achou ele no lago e ela que adotou pegou ele para criar, e que ele não era um egípcio e sim um israelita. Moisés já sentia isso, né? Mas a princesa foi e falou para ele. E um certo dia ele andando lá fora do palácio, ele viu que aquelas pessoas, os israelitas, o seu povo, eles sofriam muito, eles apanhavam, eles trabalhavam demais, né? Estavam sofrendo. E aí, o que aconteceu? Moisés, ele resolveu visitar seu povo, né? Ele foi lá no meio do povo israelita. Quando ele estava chegando lá na cidade, né, lá onde os israelitas ficavam, que era fora do palácio, quando ele chegou lá, ele viu um soldado maltratando um israelita, um dos seus, né? E aí, Moisés ele ficou muito zangado, muito bravo. E o que foi que ele fez, crianças? Ele pegou e matou aquele soldado, pensando que as pessoas não estavam vendo, que ninguém tinha visto. Ele foi lá, olhou para um lado, olhou para o outro, e foi lá e matou o soldado. Enterrou, né, bem escondido, e ficou quietinho. Um certo dia, ele viu 2 hebreus brigando, o povo ali brigando, e ele foi separar. Aí esse hebreu falou assim: quem és tu para nos julgar, para ser juiz nosso? Vai fazer com a gente o que você fez lá com o egípcio, que matou e enterrou? Então Moisés percebeu que alguém tinha visto. E logo o rei ficou sabendo. Quando o rei ficou sabendo, o rei deu ordem aos seus soldados para pegarem Moisés e matarem Moisés, prender Moisés. Então o faraó queria muito que Moisés fosse preso.
Moisés, sabendo disso, Moisés fugiu para uma cidade distante, chamada Midian. Chegando nessa cidade, ele sentou-se à beira de um poço, né? Ali naquela cidade de Midian existia um sacerdote chamado Jetro. E ele tinha 7 filhas. E as suas filhas, elas tinham o costume de pegar água, né, nesse poço para dar de beber ao rebanho do seu pai. Eram elas que cuidavam do rebanho do seu pai. Então, todo dia elas faziam isso. E ali naquele dia elas estavam, Moisés viu elas se aproximando. E quando elas se aproximavam desse poço, elas foram impedidas por alguns pastores para não chegarem perto do poço. Moisés, vendo aquilo, Moisés defendeu aquelas mulheres, né? E aí elas ficaram muito felizes. E logo após, o próprio Moisés, ele abriu o poço, ele deu de beber aos animais, né? Tirou água ali para aquelas mulheres. Aquelas mulheres, então, chegaram em casa e contaram para o seu pai. Aí seu pai, vendo todas elas, olhou para elas e falou assim: nossa, vocês chegaram mais cedo hoje, o que aconteceu? E aí elas contaram que um homem as defendeu de pastores e por isso elas chegaram mais cedo, né, e pegaram água para elas. E aí então ele perguntou: quem é este homem? Cadê este homem? Mande-o entrar. E aí ela apresentaram Moisés. Moisés resolveu ficar ali com aquele homem, morar com aquele homem. E logo, aquele homem ele deu uma de suas filhas para se casar com Moisés. Então Moisés pegou Zípora, né? Ele se casou com Zípora e teve um filho. A Bíblia nos diz que ele viveu muitos anos ali, né? Ali ele ficou, né? Pensando que ia viver aquela vidinha. Então ele ficou muito tempo ali, né? Mas Deus tinha um plano, crianças, na vida de Moisés, né? Por quê? Faraó, ele matou todas aquelas crianças homens porque ele tinha medo. Medo porque ele sabia que existia uma profecia, né? A Bíblia diz que ele tinha medo porque ele sabia que existia uma profecia de que um dia iria existir um libertador, que ia libertar aquele povo da escravidão. E Faraó não queria perder o seu reino, né? Ele tinha medo. Então foi por isso que ele mandou matar todos os filhos homens, porque ele não queria que aparecesse esse libertador, né? Mas aí, como Deus tinha um plano na vida de Moisés, certo dia, Moisés ali pastoreando o rebanho do seu sogro, né? Ele, já cansado, ele resolveu sentar-se numa pedra. Quando ele sentou-se na pedra, ele olhou para o alto. Ele viu algo muito estranho naquela pedra, naquele alto, no alto da montanha. E ali ele resolveu verificar. Chegando lá, ele viu uma sarça, a Bíblia diz que era uma árvore pegando fogo, mas ela não estava queimando. E ali logo ele ouviu uma voz: Moisés, Moisés. Moisés falou: eis-me aqui. Ele falou: tira a tua sandália, porque este lugar é santo, né? Então, crianças, o que ele quis dizer? Que a presença de Deus, onde existe Deus, é um lugar santo. A presença de Deus, quando a gente entra na presença de Deus, devemos ter reverência, né? Devemos ter respeito. Por isso, crianças, quando nós vamos na igreja, na casa de Deus, devemos ter respeito lá, devemos ter reverência, devemos respeitar, né? Quando nós vamos orar, que nós vamos entrar na presença de Deus, nós também devemos ter reverência, devemos ter respeito, porque Deus, ele é santo, né? Ele é poderoso, ele não é qualquer pessoa. E era isso que Deus estava mostrando ali para Moisés. Então ele pediu para Moisés tirar a sandália, porque aquele lugar era santo, porque existia a presença de Deus. E então Moisés assim obedeceu. E naquele dia, naquele momento, Deus, ele falou com Moisés e explicou todos os planos para Moisés. Ele falou para Moisés: o meu povo clama por socorro e eu ouvi o seu clamor. E eu quero usar você, Moisés, para libertar aquele povo da escravidão dos egípcios. Moisés, crianças, ele ficou com medo, ele temeu. Ele não tinha coragem de fazer. Ele falou assim: mas como eu? Né? Ele imaginou: mas como eu vou fazer isso? E ali Deus explicou para ele o que ele tinha que fazer. E logo, crianças, que ele explicou para ele, Moisés falou assim: mas eu não vou conseguir, eu não sei nem falar. Mas Deus falou para Moisés: eu vou estar todo o tempo com você. E leva seu irmão Arão,
né? Junto leva seu irmão. Então Moisés desceu dali e foi para a casa de seu sogro e pediu para seu sogro que deixasse ele voltar para o Egito, né? Para ver o povo, se o povo estava vendo, como estava o seu povo, né? E ali Moisés foi e levou com ele sua esposa e seu filho. E logo no caminho encontrou o seu irmão. Quando ele chegou no Egito, foi direto falar com o faraó, fazer aquilo que Deus mandou. Chegando na presença do faraó, ele falou: Deus manda você libertar o povo da escravidão. Aí ele falou assim: quem é você? Eu nem te conheço. E quem foi esse que te mandou? E aí ele falou: porque Deus se apresentou para Moisés: eu sou o que sou. E assim ele falou para Faraó: o Deus, eu sou o que sou, mandou você libertar o povo dele da escravidão. Vocês acham, crianças, que Faraó se importou com isso e acreditou nisso? Não. Ele nem acreditou, falou assim: saia daqui. E ele não acreditou. Moisés fez o que Deus mandou, fez vários sinais ali mostrando que era Deus, que Deus estava com ele. Mesmo assim, Faraó não acreditou. Então, Moisés falou: Deus vai enviar castigo a este povo, ao seu povo. E ele mesmo assim não acreditou. A Bíblia nos conta, criança, que Deus enviou 10 pragas para os egípcios, né? 9 pragas. Faraó não libertava o povo. Veio várias pragas, né? No total foram 9, e ele endureceu seu coração. Ele não queria libertar o povo, né? A Bíblia nos diz que quem sofreu as pragas foram só o povo egípcio. Os israelitas não sofreram nada, né? Porque Deus os livrou. Mas na 10ª, na última praga, Faraó sentiu uma grande dor, né? Maior do que as outras, né? Ele sofreu as outras pragas, mas na 10ª praga, a Bíblia nos diz que foi a pior de todas, né? Deus falou para Moisés na 10ª praga, Deus falou assim, que iria matar todos os filhos primogênitos, né? Os primeiros filhos homens de toda a família ele iria matar. Mas que o povo israelita ia ficar livre. O que eles tinham que fazer era matar um animal e passar seu sangue assim nas portas. É que o anjo da morte ia passar. E quando ele visse o sangue, ele não iria entrar. E assim aconteceu, criança. Naquela noite, o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos. Todos os filhos, os primeiros filhos homens daquelas pessoas. E Faraó tinha um filho. E até o filho de Faraó morreu. Então o Faraó sentiu uma grande dor. E naquela mesma noite, ele pediu para chamar Balaão e seu irmão Moisés. Falou assim: ó, pega seu povo, vai embora daqui com esse povo. Eu não quero mais saber desse povo. Eu deixo vocês ir. Peguem, e ainda pediu. Ele falou assim: peguem tudo que vocês precisarem e levem com vocês. Mas saiam daqui. E aí Moisés, depressa, falou para o povo: vamos. E aí o povo foi embora, né? Quando o Faraó passou o luto de Faraó, né? Quando o Faraó viu que o povo tinha ido embora, né? E tinha passado um pouco a sua dor da morte do seu filho, ele olhou e viu que estava tudo deserto, que o povo tinha ido embora. Ele se arrependeu. E logo pegou os seus soldados, as suas carruagens, e falou: vamos atrás daquele povo. Nós estamos montados em animais, né, em carruagem, nós vamos alcançar eles, porque eles estão a pé. Então eles não estão muito longe daqui. E aí, Faraó, junto com seus soldados, suas carruagens, ele, crianças, foi atrás do povo. O povo, crianças, estava perto do mar. A Bíblia nos diz que estavam perto do mar, né? Durante o dia, a Bíblia diz que tinha uma nuvem, né, guardando aquele povo, e à noite uma coluna de fogo, protegendo aquele povo, guiando aquele povo ali no deserto. Quando eles estavam perto do mar, eles avistaram uma nuvem de poeira. E quando eles olharam, viram que era o quê? Que era Faraó e seus soldados. E aí eles ficaram com medo. Por quê? Porque na frente, crianças, deles existia um mar.
Ele olhou para Moisés e falou assim: e agora, Moisés, o que vai ser de nós? Nós viemos aqui para morrer no deserto? E o povo começou a murmurar, e o povo começou a reclamar ali, com medo de morrer, porque não tinha mais o que fazer. Se eles fossem para o mar, morriam afogados. E se eles voltassem, Faraó estava lá. Então Moisés, ele olhou para os céus, e Deus falou assim: por que clamas a mim? Fala para o povo que marche, que ande. E aí Deus pediu para Moisés usar o que ele tinha nas suas mãos, que era o cajado. Então Moisés tocou o cajado nas águas, e a Bíblia nos diz que algo maravilhoso aconteceu, que vocês já conhecem a história, já sabem, né? O mar se abriu, crianças. A terra ali, ó, ficou seca, e o povo atravessou seguro para o outro lado. Faraó, vendo que o povo tinha atravessado, ele pensou: eu também posso atravessar com os meus soldados? E ali ele foi e atravessou também, chegou ali e atravessou. Quando Moisés percebeu que os soldados estavam chegando perto, Deus falou: toca nas águas de novo, Moisés. E aí Moisés tocou e o mar se fechou. E algo terrível aconteceu ao Faraó e seus soldados. A Bíblia nos diz que eles morreram, né? Eles ali morreram, e o povo de Israel, vendo aquilo tudo, né, diante dos seus olhos, eles creram em Deus e eles agradeceram a Deus. E a Bíblia nos diz que Miriam, lembram de Miriam, a irmã de Moisés? Pois é. Miriam, junto com outras mulheres, elas pegaram seu instrumento, a Bíblia nos diz que ela pegou seu tamborim, que é um instrumento, e começaram a louvar ao Senhor, né? Começaram a adorar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, né? Crianças, eu não falei de todas as pragas, por causa que ia ficar muito longo, né, a história. Mas se vocês quiserem acompanhar as pragas, quiserem ver ali todas as pragas, né, da primeira até a 10, vocês vão lá em Êxodo, capítulo 7. Né, ali começa a falar da primeira praga, tá bom? Aí vocês começam a ler, né? Mas aí, como foi falado, Miriam e o povo ali começou a adorar a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. E assim, crianças, como Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão, Deus também assim fez conosco. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tivéssemos salvação, para que hoje nós fôssemos livres. Aquele povo estava sendo escravo de quê? De Faraó. Né? Faraó fizeram ele de escravo. Trabalhavam para Faraó de graça. E trazendo para nós éramos o quê? Escravo do pecado. Né? Nós pecávamos e não tinha um Salvador. Mas Jesus veio. Morreu na cruz do Calvário. Né? Ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele é nosso Salvador. O único que pode nos salvar. É o único que tem poder para perdoar pecado. Então, crianças, vocês que ainda não aceitaram Jesus, que não pediu para Jesus morar em seus corações, neste momento, aproveita a oportunidade e peça nesse momento, aí onde você está, fala para Jesus, fala para Deus: olha, eu reconheço que eu sou pecador e eu acredito que Jesus veio, morreu e ressuscitou. E eu peço para Ele morar no meu coração. Peça aí onde você está. E Ele vai morar no seu coração. Ele vai fazer morada, vai perdoar os seus pecados. Vai escrever o seu nome no livro da vida. Olha que coisa maravilhosa. E aí você vai se tornar filhos de Deus. E se tornando filho de Deus, você pode se tornar livre do pecado. Né? E você, crianças, que já tem Jesus no seu coração, vocês têm que continuar, fazer igual Moisés, ter fé em Deus, ter coragem de enfrentar situações difíceis. Como foi falado, Moisés, ele teve medo. Quando Deus falou assim: você vai libertar o povo da escravidão, Moisés teve medo. Mas Deus falou o quê? Eu estarei com você em todo o tempo. Então Deus, criança, Ele está conosco em todos os momentos. Todo o tempo Deus está conosco. Você não tem que temer. Só peça a Ele, só fale com Ele. Através das suas orações, peça para Ele ajuda.
né? Não resolva nada sozinho, porque vocês estão numa idade que já tem problemas, né? Criança, quem diz que criança não tem problema? Tem também esses problemas, tem as suas dificuldades. Então entrega tudo nas mãos do Senhor e confia nele, né? E também fale do amor de Deus para qualquer pessoa que ainda não conhece Jesus. Não precisa ter medo, né? Faça a sua parte, que Deus vai estar com você. Vamos orar então, pedindo a Deus para que Ele venha nos dar força. Vamos falar com o Papai do Céu. Então, agradecendo a Ele também por essa história, né? Por a sua palavra. Papai querido, neste momento, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Que ela tenha falado aos corações dos teus pequeninos, que ela venha fazer efeito. Porque a tua palavra nos diz que ela não volta vazia, né? Ela tem um destino, ela tem uma direção. Que essa palavra tenha, meu Pai, entrado nos corações das nossas crianças. E elas, Senhor, ajuda elas, Senhor, a confiar em Ti, a ter fé, a ter coragem, a enfrentar as suas dificuldades. Ajuda elas, Senhor, meu Deus, meu Pai, dando vitória em tudo que elas precisam, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, crianças, graças a Deus. E até mais uma aula. Amém? Beijos e fiquem com Deus. No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti.